Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro. Não repare a cara lavada sem nem lápis na sobrancelha, que agora já é de noite, bem tarde. E tá chovendo ainda por cima. E hoje eu estou começando o vlog de uma maneira meio contrária, porque eu estou começando do fim. Geralmente eu converso no final do vídeo, a maioria das vezes eu converso no final do vídeo, e dessa vez eu estou conversando no início para contar tudo aquilo que eu fiz durante o dia. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu faço várias coisas de reformando a casa, né? Fazendo coisas úteis para a casa, muita coisa artesanal, muita coisa manual. Mas é preciso dizer, para quem não me conhece, que a minha base, tanto o meu conceito como a minha estética, podem ser um pouquinho diferente daquilo que muitas vezes é visto por aí. Eu lembro da infância, assim, me vem alguns flashes, sabe, de entrar em casas muito simples, esse pau a pique, e de encontrar casas muito bonitas, muito afetuosas, com toda a simplicidade ali, mas encontrar, por exemplo, prateleiras feitas com tijolos e tábuas por cima, mas aí a pessoa tem todo aquele cuidado de colocar ali uma toalhinha bonita, de às vezes colocar uma florzinha. É este o meu conceito de beleza. Hoje em dia as coisas mudaram muito, às vezes as pessoas acham que precisam, tem que ser marca X, ou então elas têm um conceito muito fixo daquilo que elas consideram beleza. A gente é manipulado a ter que ter o mesmo conceito de beleza. Tanto você vê uma pessoa, a pessoa para ser bonita, ela tem que ser magra, ou ela tem que ter o nariz fino, ela tem que ser assim, ter essa. Na verdade, isso são coisas que vão nos impondo e que a gente vai acreditando que aquilo é a beleza, né? Tem que ter uma certa geometria, tem que ser de um lado igual ao do outro lado, tem que ser tudo muito certinho, não pode ser nada torto, porque se for, já não é considerado beleza. E eu olho a beleza de outra maneira. Principalmente eu vejo que o diferente, o original, isso para mim é considerado beleza. Falando em geometria, por exemplo, claro que se eu vou colocar, vocês vão ver, eu vou fazer nesse vídeo uma reforma num baúzinho vertical que eu usei para colocar, estou usando para colocar material de limpeza. É claro que se eu colocar uma rodinha de um lado e eu não colocar de outro, é claro que o negócio vai ficar capenga e vai cair. Então é preciso ali, né, uma certa geometria. Não posso colocar de um lado sem colocar do outro. Se eu for fazer uma cama, se faltar um dos pés, ela vai cair. Ok, para as coisas funcionarem, eu acho necessário, né? Eu não posso fazer uma cadeira com um pé de um tamanho e um pé do outro. A coisa precisa estar nivelada. Mas tirando essa questão da funcionalidade, para mim não há tanta necessidade assim de tudo ser muito geométrico, dos cortes serem todos, eu vou cortar a madeira, as ripinhas todas têm que ser do mesmo tamanho. Se não impacta na funcionalidade, para mim não há necessidade nenhuma. E aí, pelo contrário, não ter que ser rigorosa quanto à geometria, poder deixar a coisa meio rústica, meio contando a história daquilo, a história daquela madeira que está toda capenga, mas por quê? Porque ela trouxe uma história até ela chegar naquele ponto. Para mim é muito mais importante do que fazer uma coisa toda certinha, porque para fazer uma coisa toda certinha, então seria como as coisas industriais, né, que são todas feitas em série. E para minha casa eu gosto muito dessa originalidade, porque acaba contando a história de cada coisa.
Então, o meu artesanato, ele é focado muito no artesanato ecológico, pelo menos na maioria das vezes, talvez não todas as coisas que eu faço, mas muitas das coisas que eu faço. É um artesanato ecológico, é focado na sustentabilidade, no reaproveitamento. Eu reaproveito muitas coisas. E aí nessa coisa de reaproveitamento, você pode ver um artesanato, vou reaproveitar tal coisa assim. Aí você olha que a pessoa gastou, comprou muito mais coisas que acabaram até tirando toda a originalidade daquele negócio. Então, essa peça que eu vou trabalhar hoje, por exemplo, é um baú velho que encontrei no lixo, jogado assim no meio de uma rua. E ele estava realmente muito capenga. Só que eu quis aproveitar ele do jeitinho que ele tá. Tanto que há 2 rasgões, assim, buracos, assim, na madeira que eu deixei. A madeira, ela tá bastante capenga. Mas eu penso muito assim, mesmo sendo uma coisa velha, mesmo sendo uma coisa bem capenga, muito possivelmente vai me durar uns 10 anos pelo menos. Enquanto que há muitas coisas novas, absolutamente novas, que às vezes a gente compra hoje e que não duram 10 anos. Então, e para mim, o mais importante, porque do que ser de marca, do que ser caro, do que quer que seja, é a funcionalidade daquilo para mim, na minha vida, na minha casa, né? E na minha vida. Está me servindo? Está servindo para a função que eu quero para essa peça? Está me quebrando o galho? Está resolvendo o meu problema? Se a resposta é sim, para mim, então, está me atendendo em todas as questões. Aí, é claro, você pode já faz um desenho, faz uma pintura e tal, que tem mais a ver contigo, mas o fato é que aquilo mantive boa parte da originalidade daquilo e que está me atendendo. Para mim não faz sentido, como por esses dias eu reformei, mostrei aqui no canal, uma cadeira que, nossa, ela tava, gente, é porque eu não mostrei, acho que eu não mostrei antes, mas assim, em outros vlogs, no início, quando trouxe, olha aqui a cadeira que eu acabei de trazer para casa. E depois quando eu fui mexer nela, né, não, sabe, ela tava muito ruim, ela não estava funcional, eu não estava usando essa cadeira, eu tive que desmontá-la e tive que pintar peças, tive que passar produtos para ferrugem numa peça, depois tive que pintar e depois montar, tive que adicionar umas peças de madeira para ela, né, dar estrutura, etc. Mas a cadeira em si, tal como ela era, está basicamente ali. O que eu não faço, ou não faço na maioria das vezes, é porque às vezes a pessoa que assim, vou reformar tal coisa assim. Aí, digamos que tal coisa tem 8 peças de madeira. Aí ela reaproveita uma só e todo o resto são coisas novas que ela acrescentou ali. Então não foi exatamente uma reforma, ela fez uma coisa nova, só que ela reaproveitou um pedacinho de uma peça velha, o que é bem diferente. Mas tá tudo valendo de toda forma. Eu tô explicando aqui que quando que eu faço essas coisas intencionalmente, que para mim não tem importância nenhuma o negócio ser velho, o negócio ser capenga, o negócio, né, não ser algo de marca, não ser algo novo. Isso para mim é a coisa assim que menos tem importância. Eu tenho um canal antigo que não utilizo mais, está lá parado, mas todos os vídeos antigos estão lá, que é o canal Paola de Balzac. Aí tá na altura que eu peguei esse baú, que eu reformei esse baú, está lá. Então, o que eu mostro hoje neste vídeo é esse baú que já foi reformado, mas que eu decidi hoje, eu utilizo esse baúzinho, eu coloco ele era horizontal, mas eu coloquei ele vertical. Eu uso ele no banheiro para guardar algumas materiais de limpeza, só que não estava cabendo tudo. E toda hora eu tinha que arrastar, toda vez que eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que, né, arrastar, tirar as coisas e tal. Então, decidi colocar rodinhas hoje. Aquelas rodinhas que eu comprei na loja de 99, custou R$ 9,90, 4 rodinhas. E decidi fazer uma prateleirinha no meio, porque assim eu podia colocar mais produtos, porque eu colocava os produtos embaixo e
não dava para colocar tudo e ficava um espaço para cima, assim, que eu podia aproveitar para colocar outras coisas. Mas é isso, então, vou mostrar para vocês qual foi o trabalho feito hoje. Então, gente, esse é o baúzinho tal como ele está agora. E essas são as rodinhas que eu comprei por esses dias na loja 99. Não é aquelas que eu comprei para a cadeira, não. Essas são menores. E aí, então, eu comecei a colocar com parafusos, colocar essas rodinhas nessa peça. Ver que a peça, né, ela tá bastante velha. Depois eu vou dar uma limpeza nela também. E aí, olha, já coloquei as rodinhas, já está tudo funcionando, graças a Deus, né? Então, já vai me facilitar muito na hora de tirar ela de lá. Então, agora eu peguei umas sobras de cortes de madeiras, de alguns pallets, né, que eu fiz prateleiras. Aí você corta, fica um pedacinho sobrando. E aí eu sabia que ia me servir para alguma coisa. Peguei apenas com parafusos, eu tô encaixando essas madeirinhas nos cantinhos, porque elas vão me servir apenas para depois eu poder colocar uma prateleirinha em cima. E aí vai ficar, olha, eu só coloquei na direção que essa prateleirinha vai ficar, porque aí assim vai encaixar a prateleirinha e vai ficar seguro. E então eu peguei agora uma tinta PVA, esse verde que eu uso, que é o verde oliva, e vou pintar apenas porque vai combinar com as cores que eu ando utilizando. E as cores do meu banheiro também, tem muito verde no meu banheiro. Essas partes não vão ficar muito aparentes não, mas foi só para dar um charme, um pouquinho de charme para essa peça, para ficar rústico, porque, né, eu nem acertei os cortes, eu peguei as peças tal como elas eram, mas para ficar tudo dentro da mesma escala de cores. No final do vídeo eu vou mostrar o meu banheiro. Lembra que eu inclusive lavei esse banheiro ontem? Então vou mostrar um pouquinho melhor esse banheiro. Se você não viu, você vai ver que o meu banheiro é todo coloridinho. Inclusive todos não, mas boa parte dos azulejos também eles foram pintados. Tem tudo lá no canal antigo. No canal Paula de Balzac, tem todos esses processos. Eu só mudei de canal porque antes eu falava muito das profissões que eu exercia e aí acabava atraindo pessoas que vinham em função disso. Aí eu mudo de profissão. Aí o negócio fica ruim pro meu lado. Não por questão de, porque, né, ou por causa do canal, mas do que afeta na minha vida mesmo, porque eram trabalhos presenciais e aí, por exemplo, se a pessoa queria contratar um serviço meu telefone estava ali e as pessoas entravam em contato, né, para isso. Só que muitas vezes ligavam pessoas que eram até de outros estados, então trabalho presencial eu não teria como atender, então eu me ocupava muito no WhatsApp. E aí acabava ficando assim muito chato. Até hoje meu telefone toca muito, vem muita mensagem, apesar de eu não exercer mais a mesma profissão. Só que eu não quero mudar de número, talvez eu até faça isso depois, mas por enquanto eu não quero, porque acaba que o número está cadastrado em várias coisas, né? Em coisas para o banco, em serviços, né? E aí você ter que mudar de número, depois você tem que ficar informando o seu número em várias outras coisas, ou perdendo certas coisas porque você não lembrou de avisar o seu número novo. Mas é isso, eu achei melhor então mudar de canal, e não falar mais assim, da parte profissional, mostro mais a minha vida, as coisas que eu faço na minha casa, meus cachorros, minhas artes, né? Mas aqui eu não falo de parte profissional por isso, até porque eu sempre posso mudar e aí eu não quero que isso influencie na minha rotina, no meu dia a dia, porque tem gente que manda mensagem, aí vê que eu não respondi, porque são muitas mensagens que chegam mensagens de pessoas que eu não vou atender porque eu não estou mais na mesma profissão, né? E não dá para ficar o tempo todo, né, respondendo.
Aí a pessoa vai e liga, aí é um constrangimento. Chegou uma altura, então, que os vídeos mais assistidos do canal eram os vídeos da profissão que eu exercia e que eu não exerço mais, e eu queria fazer vlog. E aí eu falei assim, então acho que o melhor é eu fazer vlog no outro canal. E é isso, né? Tô fazendo vlog por aqui. Eu vou mostrar, então, agora o resultado final. Bom, aqui está o banheiro que eu lavei ontem, né? Ali onde tem uma toalha, eu tenho que fazer uma cortina para essa janela, porque eu tinha um telhado lá fora que destruíram, né? Aí o telhado me tampava a visão. Aí agora eu sempre cismo que eu tô tomando banho, que alguém tá me vendo tomar banho. Outra coisa que eu fiz ontem também, sabe quando o chuveiro começa a vir um pinguim pra lá, outro pinguim pra cá, outro pinguim pra cá, sabe? Tipo, espalhado. Então, limpei, né? Esfreguei com a escova, depois eu peguei uma agulhinha, buraquinho por buraquinho. Agora ele tá igual um chuveiro novo. Eu tô tampando meu Fernando Pessoa, coitado. Mas é porque, filho, é só por enquanto, tá? Depois que eu pretendo fazer, eu vou fazer uns furos. Depois, não é hoje não. Fazer uns furos ali e vou colocar uma cortina pra esse masculante. Mas aí, voltando ao negócio que eu estava fazendo, né? Aí o que eu fiz? O que acontecia? Aí coloquei as rodinhas pra facilitar a minha vida. O que acontecia que isso não são todos os meus produtos de limpeza, não. Porque, por exemplo, cera pro chão. Eu não uso cera no banheiro, então não coloco aqui. É só o que eu mais utilizo, né? Nem as coisas de lavanderia. Esse sabão em pó que tá aqui é o sabão em pó que eu uso às vezes para lavar banheiro também, às vezes uso, né? Mas o de roupa tá lá fora. Então, tá aqui álcool, azulinho, lá aqui atrás aqui tem um negócio de passar nos móveis, tem um óleo de peroba ali atrás também, desinfetante, né? Então, lusoforme. Então, assim, tá? O principal, digamos, tá aqui. Porque aí, só que antes, eu usava aqui, né? Colocava aqui, só que aí ficava tudo aqui embaixo e ficava... Aí os outros eu tinha que colocar em outros lugares. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa divisóriazinha, né? Por dentro, foi com forro PVC, porque isso aqui não é coisa pesada, né? Então, podia ser com forro PVC pra poder colocar os produtos. E aí, agora, ó, eu coloco aqui e aí fica escondidinho, né? É que eu tô com uma mão só, né, meu bem? Mas, ó, fica aqui escondidinho. Ali tá o meu cesto de roupa pra lavar. Casa pequena é assim, a gente tem que ficar buscando soluções práticas, né? E aí, quando eu precisar, né, de algum produto, é só fazer assim, né? É só eu pegar, puxar e pegar os produtos de limpeza que eu preciso. Então, fica escondidinho, fica aquela coisa, né, chata, aparente. E é isso, pelo menos foi feito hoje. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.